aí, pessoal, vamos falar hoje sobre o que foi tratado na nossa última aula de História Moderna. E o tema de hoje é pandemia. A questão que a gente vai tratar é a seguinte: será que História Moderna tem alguma coisa a nos dizer sobre o que está acontecendo agora desde 2020? Será que o que a gente está vivendo hoje assim é tão fora da curva de outras coisas que aconteceram em outros tempos? Para tal, a gente vai usar um livro do Jean Delumeau chamado A História do Medo no Ocidente. Bora lá? Delumeau, ele faz parte de uma corrente historiográfica chamada História das Mentalidades. Delumeau está preocupado em compreender o que o grupo médio de pessoas entende por um determinado modo de compreensão do mundo. Então, não que todo mundo pense igual, mas ele quer saber sobre o comportamento médio. E em História do Medo do Ocidente, ele vai falar sobre vários medos que acometeram os europeus entre 1300 e 1800. Ele adverte que o medo não é uma questão fácil de ser tratada. Por quê? Porque o medo não é uma virtude, né? O medo é um vício. O medo é uma coisa ruim, negativa. Imagine só para um soldado, por exemplo, admitir que tem medo. Isso é um problema. Então, o medo não é uma coisa muito explorada nas obras da época. Para compreender isso, o autor tem que, o historiador tem que entender isso a contrapelo, né? Não está muito claro, não está muito evidente. Você vai encontrar isso na literatura, talvez, né, que você tem mais liberdade para tratar o que você quiser, mas não assim num tratado. Você não vai ter muitas coisas falando sobre o medo. Esse livro, que é muito excelente, o Delumeau, ele vai falar sobre um monte de questões muito maneiras, escreve muito bem. Ele vai tratar sobre uma série de questões que são muito legais e uma série de problemas que fazem a gente pensar, inclusive, sobre os tempos atuais. Então ele vai falar sobre questões como o medo do oceano, né, que é uma coisa que você vai encontrar muito no pensamento moderno, né, no período das navegações. E antes disso era pior ainda, né? Os caras nem tinham coragem de se embrenhar no mar, né? Depois eles conseguiram desenvolver tecnologia e tal, mas você sempre vai encontrar na literatura, no pensamento intelectual da época, os caras comentando, né, sobre assuntos como, por exemplo, o medo do diferente, o medo de monstros, o medo da morte, tudo isso relacionado à questão do mar, né? Porque não se tinha conhecimento do que era o mundo, né? E isso vai ligar-se ainda a um outro assunto, que é o medo de povos distantes que eu não tenho conhecimento, porque na época moderna não se tinha conhecimento total de mundo, conhecia-se apenas uma parcela, e o pessoal ficava especulando um monte de doideira sobre como que seria um mundo que eles não conheciam, né? Tanto é que a mente medieval ela é muito encantada, né? A princípio, eles achavam que mesmo onde eles moravam ali, era possível ter umas coisas muito doidas, tipo dragão, tipo feiticeira, bruxa. Imagina o que eu não conheço, né? O que está distante. Então eles tinham muito medo disso. E as pessoas não tinham recurso, né? É uma pesquisa que o Delumeau mostra lá que os franceses da Idade Moderna, em determinado período, 3/4 da população não tinha dinheiro para subsistência. Tipo, estava com risco de passar fome. Então é uma questão que é muito pior do que a gente pode imaginar com base na nossa percepção do mundo atual. Embora o Brasil seja um país em que a pobreza exista, né, em uma escala muito maior do que na Europa, é inimaginável para a gente entender o que eles passavam com a questão da fome, né? Eles tinham uma dieta muito restrita, né, que tem a ver com a produção de grãos. O clima europeu é complicado e às vezes a produção não vingava, né? Acontece isso no Brasil, vocês veem aí, um ano a safra é ruim e eles precisavam daqueles grãos e esses anos eram terríveis, a fome assolava a Europa e tal. Então tem relatos de coisas terríveis, né? Como a mãe que estava passando fome extrema e o filho faleceu, aí ela cortou um pedacinho da carne do menino para comer porque estava com fome e foi presa, foi parar na Inquisição por causa disso. O caso do padre lá que estava comendo carne de um cavalo que tinha morrido há 15 dias, cheio de verme, porque não tinha o que comer.
Enfim, a situação da Europa era terrível em questão a fome, né? Em relação à fome. Então, a fome era um fantasma que assustava muitos europeus. Bom, outra questão também que tem que ser pautada é a questão dos astros. A questão de que você não sabe explicar esses fenômenos sobrenaturais. Então os caras morriam de medo de cometa, de eclipse, até de arco-íris os caras tinham medo. E isso tudo para eles indicavam maus agouros, né? Indicavam premonições ruins. Então eles morriam de medo desses fenômenos. Bom, outra coisa também que ele retrata, que é muito interessante, a gente não vai falar sobre isso como assunto principal por conta da pandemia, mas é a questão do fim do mundo, né? Que, sobretudo nas viradas de século, esse tema vem à tona, né? Foi muito forte no ano 1000 na Europa, e 1500, segundo Delomore, nunca foi tão forte assim. A galera achava que o mundo ia acabar mesmo e tinham várias evidências disso, né? Como, por exemplo, o cisma da igreja, como, por exemplo, a peste. Era tudo sinal que o mundo estava prestes a acabar. E os caras acreditavam nisso, né? Sobretudo por conta da evolução da imprensa, né? Os meios de comunicação, né, eles eram mais sofisticados. E as pregações de padre itinerante e tal, somaram tudo isso, criou-se uma cultura de fim do mundo. E os caras pensavam mesmo que o mundo ia acabar. Mas o tema que a gente vai tratar aqui em específico, né, que a gente vai dar maior destaque, é a questão da peste. E é muito curioso, cara. Tem muita coisa que está acontecendo hoje, que aconteceu 500 anos atrás. Tudo igual, cara. As mesmas coisas. E é interessante que Delumot faz essa história do comportamento muito, muito, muito antes de existir essa tal de Covid. Então, ele dá o panorama da coisa, né? A peste negra é um problema que assolou a Europa entre 1300 e quase 1800. Então, é uma coisa que durou muitos séculos. Tinham ondas, né? Mas eram espaçadas, eram lugares distintos. As pessoas não circulavam tanto quanto hoje, evidentemente, não tinham os meios de transporte tal qual é hoje. Então, cessava, né, de tempos em tempos a peste, e tinha outras doenças também que assolavam a Europa, que chegavam a matar, tipo assim, metade da população de um país, uma região. Isso era normal, né? A peste negra mesmo, ela acabou com a Europa. E o Delomore fala sobre como era o comportamento das pessoas nessa época. E você vê que tinha coisas muito parecidas, né? Ele falando sobre a Itália, né? Tinha essa questão. A Itália era muito forte economicamente na época, né? Até pela posição estratégica que eles tinham. A Itália não era um país, né? Lembre-se disso, a região itálica. Eles eram muito fortes na economia. Eles faziam o seguinte cálculo. Era mais conveniente deixar o comércio, né, intacto, funcionando normalmente, do que fechar o comércio, né, fazer um distanciamento social e correr o risco de você morrer de fome. Naquela época, né, em que a sociedade ainda tinha muita dificuldade, né, em conseguir recurso para alimentação e tal, dinheiro, é tudo muito escasso, realmente você não ter uma forma de renda era uma coisa muito complicada. Então, existia esse cálculo. A economia vem antes da vida, vamos dizer assim, até porque eles não entendiam direito o que está acontecendo. Uma outra coisa que Delomore diz, contrariando essa ideia que o distanciamento social não funciona, é que a peste ela só era controlada a partir de duas medidas que eram eficientes. Uma era queimar, né, os bens da pessoa, queimar as roupas da pessoa, e a outra coisa era o distanciamento social. Por quê? Porque existe dois hospedeiros ali para peste, né? Que é a pulga e o rato. Mas tem um terceiro, que é o ser humano. Então, se não tiver o ser humano com a peste para passar para o outro, né, para a pulga picar um e passar para o outro, a peste não se espalha. Então, o distanciamento era uma das coisas que fazia a peste ser contida. Vamos colocar assim, se você morasse na roça, era mais difícil, isolar todo mundo, era mais difícil você pegar a peste do que se você estivesse num lugar, um conglomerado urbano, cheio de gente. E também a cidade tinha uma coisa que complicava as coisas demais, né?
como uma coisa de saneamento básico ali, né, que era tudo muito precário, não é como hoje, né? Tudo isso colaborava para a propagação da peste. Bom, existia também algumas autoridades que eles defendiam essa ideia, né, de fechar a escola, de fechar a igreja, não sei o quê, mas o povo não concordava muito com o rolê, não. Parece o dia de hoje, né? O pessoal fazia birra e tal, abria os negócios assim a contragosto, aí rolava conflito, rolava treta, vou fechar meu comércio. Não, isso tudo já acontecia. Então são feitas coisas que o Delomont coloca, é a questão que nesses períodos que morrem um contingente muito grande de pessoas, passa a haver uma forte pulsão de morte entre as pessoas, né? Inclusive, naquela época, as pessoas não entendiam muito bem o que estava acontecendo, né? Tem várias explicações para isso que os caras davam lá e tal. E aí o pessoal metia o louco. O pessoal ia pra taberna, ia beber todas e ia sair do fazendo estripulia e tal, como se não houvesse amanhã. E eles faziam isso porque, né, eles já não tinham mais esperança, enfim, eles iam tentar a sorte. Isso rola muito hoje, né? Pessoas não acreditam no vírus, o pessoal sai por aí, segue a sua vida normal, né? Quer pagar para ver, e isso já acontecia, coisa nesse sentido. Uma outra coisa também que o Delomont coloca é que havia uma preocupação muito grande para entender, para colocar um culpado, né? Eles queriam botar a culpa em alguém. Então tinham três tipos de explicação que ele coloca, né? Uma seria a dos eruditos, né? Que seria a científica, vamos dizer assim, que diziam que era culpa do ar, um ar que tinha putridão, e por isso as pessoas se contaminavam com a peste. Bom, existia também a visão religiosa, que falava que era castigo divino e tal, e tinha também a versão do povão, que sempre apontava o dedo. Foi aquele indivíduo, foi aquele grupo de pessoas que trouxe essa desgraça pra gente. Então, assim como hoje, né, tem esse negócio de querer culpar aí a China, culpar não sei quem, que trouxe o vírus, não sei o que lá, sempre, isso na história moderna, você via sempre uma preocupação de tentar entender, botar a culpa em alguém, porque o ser humano tem essa necessidade de explicação, né, de tentar compreender o que está acontecendo. Por fim, né, o Delomont fala o que acontecia quando a peste cessava. Então havia um período de euforia muito grande, havia uma onda de casamento, o pessoal esquecia de vez das tragédias do passado, saiu por aí metendo louco, e ele até salienta, né, que tipo, as pessoas se casavam com pessoas que nem tinham sido recuperadas da peste ainda, né? A pessoa tava lá com o bulbão lá, mas tá toda zoada assim, e tava lá casando, né? Que as pessoas já não ligavam mais pra peste, parou de morrer gente, tá parando. E isso é uma coisa que se observa também com a gripe espanhola, né? Que houve aí o maior carnaval de todos os tempos no Brasil, dizem, aí, depois que acabou. Houve no mundo um movimento de aumento de natalidade fora do comum, fora da curva. E as pessoas esquecem do mal que os assolou. E aí no final ele coloca uma indagação muito interessante, né? E aí as pessoas esquecem de tudo que teve de ruim, o medo vai embora, mas até quando? Bom, é isso que eu tinha para dizer. Até a próxima. Tchau!